Olá, bom dia, bem-vindo ao meu canal. E hoje, no projeto de hoje, vou usar as linhas de Amigurumi Slim. Vou testar esta nova linha, que é uma linha bastante fácil de trabalhar. É uma linha mercerizada, mas ao mesmo tempo é uma linha fina e que é bastante fácil de trabalhar, porque é suave, é uma linha suave em relação ao amigurumi normal. Como é mais fina também, não se torna tão pesada de trabalhar com as mãos. E então, para hoje, vou utilizar a linha na cor doçura, na cor off-white e na cor Tiffany. E vou usar a agulha 2 mm, 2,3. E para começar o nosso trabalho, vamos fazer 18 correntes. Ou seja, nós vamos fazer esta peça aqui, para depois costurarmos num gorro, para fazer o efeito da cabeça. É uma peça difícil, pelo menos para mim eu achei um pouco difícil ao princípio. Tive de desmanchar várias vezes mesmo. Foi bem umas 4 ou 5 vezes que eu tive de desmanchar até encontrar o meu ritmo e conseguir entender como é que era feito este trabalho. Portanto, eu fiz 18 correntes e agora, a partir da terceira corrente, vamos fazer 15 pontos baixos. Já fiz os 15 pontos baixos e agora aqui na última corrente vamos fazer um ponto baixo. E isto é uma sequência que nós vamos fazer sempre. 2 correntes e novamente um ponto baixo. E agora na continuação vamos fazer 14 pontos baixos do outro lado da agulha. Portanto, já fiz os 14 pontos baixos do outro lado das correntes. Agora viro o trabalho, levanto uma corrente e pulo 2 pontos. E vou fazer novamente 14 pontos baixos. Portanto, eu já fiz os meus 14 pontos baixos e agora vou aqui onde foi as correntes da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e ainda no mesmo sítio um ponto baixo. A sequência vai ser sempre, não vai ser sempre os 14 pontos baixos, como é óbvio, nós vamos reduzindo, mas vamos sempre fazer aqui estes pontos baixos e as 2 correntes. Vamos novamente fazer 14 pontos baixos. Já fiz novamente os 14 pontos baixos, fazer então uma corrente e pular então 2 pontos. Neste caso vou fazer novamente 14 pontos baixos e o nosso último ponto baixo vai bater no ponto baixo da sequência que é feita nas correntinhas. Portanto, não se preocupem com isso, é mesmo assim, bate mesmo assim. E a minha dificuldade ao princípio estava aí, que não conseguia entender porque é que eu tinha de ir bater sempre no ponto baixo, que era da sequência de um ponto baixo e as 2 correntes, mas é mesmo assim. Tanto que eu agora basicamente já não conto, vou fazendo, sei quando chegar a esse ponto baixo, depois tenho, onde é o espaço das 2 correntes, tenho que fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vamos ver se eu vos consigo mostrar agora aqui. Portanto, tenho
2, 13, exatamente 13 e 14. E agora, aqui no espaço das correntes, fazer um ponto baixo, duas correntes, duas, e novamente um ponto baixo. E a seguir vou fazer 13 pontos baixos. Mas acreditei que foi difícil para mim conseguir entender esta sequência ao princípio, não estava mesmo fácil. Portanto, fiz agora os meus 13 pontos baixos e se repararem, sobrou ali os 3 pontos. Vai sempre sobrar 3 pontos. E vocês vão começar a entender que a sequência é essa. Fiz a corrente, virei, pulo 2 pontos. Agora vou fazer 13 pontos baixos. Doze e 13. Portanto, novamente no espaço das duas correntes, faço um ponto, as duas correntes e novamente um ponto. E agora novamente 13 pontos baixos. Portanto, fiz os 13 pontos baixos e, como veem, bateu certo. Está paralelo, porque sobra sempre aqueles 3 pontos. Por isso, não tem nada que saber. Pulo 2 pontos novamente e vou fazer. Fiz novamente 13 pontos baixos e eu não vos estou a dizer as carreiras porque, sinceramente, não consigo contá-las desta forma. Vou-me perder e é mais uma coisa em que tenho que estar a prestar atenção. Eu já percebi que a regra é esta. É, nas correntes sei que tenho que fazer um ponto baixo e as duas correntes, e depois sei que tenho de deixar 3 pontos sempre por fazer. Aqui a partir de agora vão ser 12 pontos baixos que eu vou fazer aqui. 3, 4, 12, precisamente, bate certinho. Portanto, se concentrarem nesta regra de ter deixado 3 pontos, depois é fazer a corrente, saltar 2 e de fazer o ponto baixo com as duas correntes sempre no espaço das duas correntes anteriores, vocês não se enganam. Mas, por acaso, se enganarem, podem deixar aí nos comentários que depois, eu, se for preciso, deixo o esquema da receita para vocês, se for mais fácil. Mas para isso, deixem nos comentários, está bem? Mais uma vez, eu sei que aqui é as correntes, portanto faço um ponto baixo, duas correntes
e outro ponto baixo. E vou fazer assim até ao fim. Eu já vos digo mais ou menos quantas, pelo menos, pontinhas temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu depois, quando for no fim, depois eu venho e vos mostrar como é que estou a fazer. Portanto, eu já estou na última carreira, então vou fazer agora aqui com vocês para terminar. Portanto, vou fazer uma corrente, vou virar, vou saltar então os meus 2 pontos baixos e vou fazer 1, 2, 3 e 4 pontos. Acabei por fazer o outro ponto onde estava a corrente. 5, 5 e 6. Pronto, fazer 6 pontos baixos. Não, fazer 5 porque entretanto depois vou fazer a simulação do ponto ali daquele lado. Pronto. Portanto, agora, então, 2, 4, fiz os 6 pontos e vou só agora simular o outro ponto. E terminamos este trabalho com esta folha. E agora vamos fazer então o gorro para pôr na cabeça. Onde depois vamos costurar também as nossas... Isto é uma espécie de orelhas. Portanto, espero que tenhas conseguido fazer. Então agora vamos continuar o nosso trabalho. Portanto, então agora para o nosso gorro da nossa cabeça, vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. E agora vamos fechar e vamos fazer 6 aumentos para ficar com 12 pontos baixos. Na nossa terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento e vamos ficar com 18 pontos baixos. Na quarta carreira são 2 pontos baixos e um aumento e vamos terminar com 24 pontos baixos. Eu costumo de quebrar aqui estes pontos, ou seja, faço um ponto baixo e um aumento e depois faço então sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Isto para que os aumentos não se coincidam em cima uns dos outros e não deixe aquele aspecto de hexágono, para que fique mais bonito, não fique com... Agora fugiu uma palavra. 3 pontos. Porque fica com aquela linha onde nós vemos sempre os aumentos. É bom por um lado, para quando estamos a iniciar, conseguirmos identificar os aumentos, mas em peças que vão ficar à vista, como gorros e as cabeças que não levam cabelo, por vezes fica feio. Portanto, 2 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com 24 pontos baixos. Quinta carreira vão ser 3 pontos baixos e um aumento e vamos terminar com 30 pontos baixos. Carreira 6, vamos então fazer 4 pontos baixos e um aumento.
E vamos terminar a carreira com 36 pontos baixos. Carreira número 7, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar a carreira com 42 pontos baixos. Portanto, carreira 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar com 48 pontos baixos. 2, 3. Fazer então aqui o aumento. E depois a seguir então faço a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Agora na carreira número 9 vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com 54 pontos baixos. E esta vai ser a nossa última carreira de aumentos. Depois vamos fazer carreiras retas. Portanto, já que terminei a carreira número 9 com 54 pontos baixos, e agora da carreira 10 à carreira 18 vão ser 9 carreiras retas de 54 pontos baixos. Uma coisa que eu vos quero mostrar é precisamente o motivo pelo qual eu costumo de quebrar os pontos, para que não fique com a cicatriz de ponto, ou dos aumentos, porque quando os aumentos ficam todos juntos, eles fazem uma cicatriz. E neste caso não faz. Eu a seguir, portanto, já fiz as minhas 9 carreiras retas e agora na carreira número 19 vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar com 48 pontos baixos e é a última carreira que nós vamos fazer do nosso chapéu. Depois podem cortar e arrematar o fio, mas deixar ainda um pouco de fio para costurar, se quiserem que seja costurado. 7 e uma diminuição. Portanto, eu já terminei a carreira, fiz um ponto apenas a seguir à diminuição, por causa de não ficar ali um buraco muito grande, mas não há necessidade de fazer. Agora vou só simular o ponto, tenho aqui depois fio suficiente para depois costurar o nosso gorro na cabeça. Pronto. Portanto, vai ficar assim. E as nossas folhas vão ficar mais ou menos assim. Que depois vamos fazer aqui umas flores para colocar na parte de trás, para enfeitar. Pronto. Ora bem, para a nossa flor, vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico, com cor de rosa. E agora fazemos 6 pontos baixos à volta. Já fiz os 6 pontos baixos à volta, cortei o fio. E agora vou ajeitar aqui esta parte para pôr a parte para fora, os pontos corretamente para fora. E, entretanto, vou simular um ponto baixo.
arrematar para depois então ir com a nossa cor branca para fazer as pétalas. E agora com o branco vou inserir na alça de trás, portanto nós ficamos aqui com um miolozinho da nossa florzinha. Eu vou aqui na alça de trás inserir a agulha. Ok, pego no branco. Puxei-o. Agora vou fazer 7 correntes. Entretanto, novamente na alça de trás, vou inserir novamente a agulha, vou puxar, fazer um ponto baixíssimo, novamente 7 correntes. Sete, novamente na alça de trás. Oi, fugiu. Novamente 7 pontos baixos e depois então voltamos a fazer ponto baixíssimo e a subir as 7 correntes. 5, 6, 7. E vamos fazer isto em todas as alças de trás. Portanto, eu já fiz por 7 vezes, ou seja, já fiz as alças de trás todas. Agora vou inserir na alça da frente e vamos fazer novamente a mesma coisa, só que vamos fazer com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos inserir na alça da frente. Vamos fazer isto em todas as alças. É uma flor bastante simples de fazer, apesar de estarmos aqui embrulhadas com os fios, mas é simples de fazer e dá um efeito bastante bonito. Portanto, 2, 4, 5. Façam pelo menos 3 flores para podermos colocar no nosso gorro.